O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois de um tempinho distantes, tivemos a suspensão das missas presenciais por conta do agravamento da pandemia no nosso estado de São Paulo. Por isso, as celebrações presenciais foram suspensas. Agora estamos retornando, mesmo com capacidade limitada, de presença de fiéis, mas esperamos que a gente, pelo menos, continuemos nessa caminhada assim, Agora é sempre importante preservar a vida, cuidar da vida, zelar pela vida de cada um de nós e a vida dos nossos semelhantes também, Esta doença não é brincadeira não, Temos que entender, ter cuidados, preservar-nos e preservarmos também as pessoas que estão à nossa volta. Nós ouvimos a palavra de Deus nesse terceiro domingo da Páscoa. Nós sabemos que nesse tempo da Páscoa, a liturgia, claro, nos fala do Cristo ressuscitado.
São as primeiras aparições de Jesus ressuscitado aos apóstolos. Os apóstolos tinham a missão de continuar a obra iniciada por Jesus. Mas eles continuam ainda com medo, com insegurança, muitas dúvidas. Então, Jesus vai ao encontro deles para fortalecer a fé, para lhes dar coragem no cumprimento da missão. Na primeira leitura que nós ouvimos, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, portanto, a missão dos apóstolos que ia continuando, o anúncio do Evangelho de Jesus. Pedro cumpre a missão, anunciando com coragem o Cristo ressuscitado. Nós ouvimos no texto, ele diz: o Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Então Pedro testemunha Jesus com palavras e gestos, e faz um apelo às pessoas da comunidade: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Pedro assume a missão junto com os outros apóstolos e discípulos de Jesus e se põe a anunciar com firmeza e com coragem a palavra do Senhor. E o anúncio de Pedro questiona as pessoas e convida à conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. O que Pedro diz às primeiras comunidades, ele diz também a todos e cada um de nós. É preciso nos convertermos, para sempre caminharmos com Jesus e anunciar Jesus no meio de nós. Na segunda leitura ouvimos a primeira carta de João. Ele nos lembra que devemos testemunhar a fé com a vida. Ele diz: aquele que diz conhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é mentiroso, e a verdade não está nele. É com a vida que demonstramos conhecer a Deus. E aqui o questionamento para todos nós, como é que a gente vai dizer: eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, se as nossas atitudes não mostrarem isso? Então, ser testemunha do amor de Deus é viver esse amor no dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta. O Evangelho segundo São Lucas nos mostra que o ressuscitado aparece e convoca a comunidade a ser testemunha. Cristo está vivo e continua a ser o centro da comunidade. Jesus toma a iniciativa, aparece aos apóstolos e diz: a paz esteja convosco. O evangelho que nós ouvimos hoje é a continuação daquele evangelho dos discípulos de Emaús. Depois de se encontrarem com Jesus, de reconhecerem Jesus, aqueles dois voltam para o convívio dos demais discípulos e lá eles estão narrando a experiência que tiveram no encontro com Jesus e como reconheceram Jesus ao partir o pão. Enquanto eles estão narrando a experiência que tiveram, o próprio Jesus aparece ali e diz:
a paz esteja com vocês. A presença de Jesus aponta para uma missão. Vós sereis minhas testemunhas. Perceberam que a palavra testemunha é muito forte nesse domingo. Testemunhar. Ora, ninguém vai testemunhar o que não viu, né? Vamos imaginar, acontece um acidente numa esquina, né? Quem que vai testemunhar? Quem viu. Quem não estava ali naquele momento vai testemunhar de que jeito? Não viu nada? Então, nós somos chamados a sermos testemunhas. Para isso precisamos acreditar sempre mais. Ser testemunha é conhecer, viver e anunciar a mensagem de amor que Cristo trouxe a todos e cada um de nós. E Cristo continua precisando de testemunhas. E nós somos chamados a ser testemunhas da presença do ressuscitado, através de nossas palavras e ações. Ninguém vai ser testemunha se não tem coerência de fé. E aí não basta dizer, eu amo a Deus, eu acredito no Cristo ressuscitado. Não basta dizer, é preciso testemunhar. Os gestos mostram aquilo que nós cremos de fato. Para sermos testemunhas de Cristo, é preciso conhecer, viver e anunciar a mensagem de Jesus. Ora, se eu não me empenho em conhecer de fato Jesus, aproximar-me de Jesus, a acolher Jesus, se eu não me empenho em viver o que Jesus pede a cada um de nós, se eu não me empenho em viver aquilo que Jesus ensinou, e se eu não anunciar Jesus, como é que eu vou ser um cristão de fato? Né? Então, eu dizia, a palavra forte nesse domingo é testemunha. Cristo ainda hoje continua nos lembrando, vocês também devem ser minhas testemunhas. Então, o questionamento que fica para todos e cada um de nós é se nós estamos, de fato, sendo testemunhas de Jesus. Anunciando Jesus, ensinando o que Jesus nos ensinou, ajudando as pessoas a encontrarem Jesus. Se nós não procurarmos, de fato, então, conhecer, viver e anunciar, não seremos testemunhas de Jesus. Então, celebrando a Eucaristia nesse domingo, ouvindo a palavra de Deus, peçamos essa graça de sempre sermos testemunhas de Jesus. A começar pela família, que é a base, né, de cada um de nós, enfim, né, em todos os ambientes, todos os lugares em que nós estivermos, que possamos testemunhar que o Cristo vive, é ressuscitado, está presente no meio de nós. E lembrando sempre aquele versículo tão conhecido do Evangelho, né? O próprio Jesus diz, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Acreditar, ter fé, olhar para frente com esperança, sem desistir,
nem desanimar. Vivemos num tempo de provações, sim. Vivemos num tempo de incertezas, claro. Vivemos num tempo de dúvidas. Vivemos num tempo de polarização. Um lado brigando contra o outro lado. Mas, acima de tudo, nós somos cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, testemunhas de Jesus. E nós não precisamos ver para crer, nós precisamos acreditar, ter fé, porque Jesus está no meio de nós. E com Jesus em nosso coração, em nossa vida, e testemunhando Jesus, nós venceremos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Removemos.